Olá, jovens padawans. Professor Lucas Almeida aqui. Chegamos para mais uma aula de Direito Constitucional. Dessa vez vamos falar sobre a União Federal. A gente já teve uma aula falando sobre a organização do Estado. Nessa aula a gente falou sobre a federação, sobre como é formado um Estado federado, que esse Estado federado ele é dividido em outros entes, né? No caso aqui da República Federativa do Brasil, como nós somos uma federação, nós somos divididos em entes federativos, certo? Nós temos a União, responsável pelo governo federal, os estados, Distrito Federal e municípios. Mas hoje o foco será exclusivamente na União Federal, certo? Esse nome União é porque ela é a congregação das comunidades regionais, ou seja, dos estados membros, além do Distrito Federal e município, certo? Já a República Federativa do Brasil, ela é soberana internacionalmente, certo? Então nós temos a União como ente federativo e temos a República Federativa do Brasil como um estado independente e soberano internacionalmente. Então, no caso, a União ela tem dupla personalidade, certo? Ela atua internamente como pessoa jurídica de direito público, com autonomia financeira, administrativa e política, e internacionalmente ela atua como representante do país. É parecido com as atribuições do presidente da República como chefe de Estado e chefe de governo. Já vimos isso na aula de organização dos poderes, certo? Na organização dos estados. Então, como a União é um ente federativo, a gente já falando aqui internamente, ela tem três autonomias que eu já falei aqui: financeira, administrativa e política, certo? Então, para um ente federativo ser considerado como tal, ele tem que ser considerado essas três categorias, certo? Essas três autonomias. Temos um corte porque o telefone tocou. Vocês devem ter ouvido, porque aqui a gente faz de forma orgânica, certo? A gente não edita. Aqui só não é ao vivo porque está sendo gravado aqui, mas eu não vou ficar editando não, certo? Mas como eu ia dizendo, para um ente federativo ele ser classificado como tal, ele tem que ter essas três autonomias: autonomia política, autonomia administrativa e autonomia financeira. O que é isso? A autonomia política é eleger os seus próprios representantes e editar suas próprias leis, certo? A autonomia administrativa é o seu poder de auto-organização, certo? É o seu autogoverno, de se auto-administrar. E a financeira é que tem seu orçamento próprio, certo? Tem leis orçamentárias próprias e arrecadação de tributos próprias. Então, para um ente federativo, ele tem que acumular, para ser um ente federativo, tem que acumular essas três funções, certo? E a União, obviamente, acumula essas três funções. Adiantando aqui, a gente chega na capital federal, que é Brasília, certo? Eu acho que eu peguei a foto da Brasília errada, mas a capital federal é Brasília, certo? Ela possui uma posição jurídica específica como cidade-centro, certo? Ela é a sede do governo federal, certo? Lembrando que Brasília não é município. Brasília não é um ente federativo. Brasília não tem as três autonomias de um ente federativo. Por exemplo, Brasília não tem prefeito, Brasília não tem vereadores, certo? Ela não é um ente federativo. E é importante não confundir Distrito Federal com Brasília. O Distrito Federal ele não é a capital do Brasil, certo? A capital do Brasil é Brasília. Distrito Federal é outro ente federativo autônomo que a gente vai estudar em outra aula, certo? Então, Brasília, além de sede do governo federal, também é sede do Distrito Federal, certo? Só uma observação importante é que o Congresso Nacional, por meio de lei ordinária, ele pode substituir temporariamente a sede do governo para outro local. Por exemplo, em 1993 teve um congresso internacional, né, foi uma conferência ibero-americana de chefes de Estado e de governo que vieram e foi sediada aqui no Brasil. Então, em 93, editaram uma lei para que temporariamente a capital do Brasil fosse Salvador, o local dessa conferência. Vai ter também a conferência agora, acredito que esse ano,
em Belém do Pará, uma Conferência Internacional do Clima. Se eu tiver errado, vocês me corrigem aí no comentário, certo? Estamos gravando esse vídeo em 2025. Então, é possível que o Congresso edite uma lei ordinária para transferir a capital para Belém do Pará, certo? É possível. Então, fica aí essa observação em relação à capital federal, certo? Falando dos bens da União, os bens da União estão elencados no artigo 20 da Constituição Federal. Trouxe aqui um mapa mental para vocês, eu peguei da internet. Se tiver direitos autorais aqui, essas imagens são meramente informativas aqui. Ninguém quer querendo ganhar nada com isso, né? Então, autor aí, por favor, pegue leve com a gente, né? Então, o artigo 20, ele elenca quais são os bens da União. Sugiro a leitura, certo? Porque é uma coisa bem decoreba também, certo? Mas temos como bens da União os terrenos da Marinha, certo? Só uma curiosidade nerdista sobre os terrenos da Marinha é que eles são localizados numa profundidade de 33 metros, certo? A partir da linha da pré-mar, medida em 1831, certo? Essa medição foi feita e é ainda baseada até hoje de 1831. Por quê? Porque nessa época ainda não haviam construções nem nada artificial para interferir no terreno. Então, até hoje, utiliza essa medida de 1831. Mas a Constituição, muito inteligente, no inciso seguinte do artigo 20, já fala dos terrenos acrescidos da Marinha. Então, os terrenos que foram acrescidos de forma natural ou artificial também fazem parte da União. Temos o mar territorial, a zona contígua e a zona zona econômica exclusiva, certo? Delimitadas por uma milhagem, umas milhas náuticas específicas cada uma, certo? Tudo determinado na Constituição. Outra curiosidade, né, de isso é que uma milha náutica equivale a 1,8 quilômetros, certo? Não confundir a milha náutica com a milha terrestre. A milha terrestre equivale a 1,6 quilômetros. A milha náutica é um pouco mais extensa, certo? A plataforma continental também é bem da União, as faixas de fronteira e a participação dos resultados de exploração de recursos naturais, certo? Como energia, água, minérios, petróleo, entre outros, certo? Então, sugiro a leitura do artigo 20 da Constituição Federal para ter uma ideia melhor dos bens da União. Tranquilo? Sobre as competências da União, antes da gente falar sobre ela, é importante só fazer uma analogia para vocês entenderem aqui e contextualizar, certo? Imagina um time de futebol desorganizado, certo? Onde nenhum jogador tem sua função definida. Então pode acontecer de todos quererem atacar e ninguém querer voltar para defender, certo? Então o time ia ficar desorganizado, não ia conseguir funcionar. Então, com a repartição de competências, o time ia ficar equilibrado, porque cada jogador ia saber exatamente qual era a sua função. Quem ia defender, quem ia atacar, quem ia fazer o meio de campo, certo? Então, a repartição da competência, a Constituição faz para organizar o funcionamento do país. Então, quando a gente estiver falando de competências, a gente tem competências materiais e competências legislativas, certo? O que são? As competências materiais, elas são as competências administrativas, aquelas de pôr a mão na massa, certo? É a competência de tomada de decisão, de praticar políticas públicas. Já a competência legislativa, como o próprio nome já diz, é a competência para legislar, para criar normas, certo? E dentre essas competências material e legislativa, nós temos as competências horizontais, em que cada um tem as suas competências específicas, e temos as verticais, em que os entes federativos podem exercer de forma comum ou concorrente, certo? E qual é a diferença de comum para concorrente? Quando vocês encontrarem um termo comum, quer dizer que é uma competência material. Se você encontrar o nome concorrente, é uma competência legislativa. Em relação ao horizontal, é exclusiva ou privativa. Exclusiva são as materiais, privativas são a legislativa. Esses termos são chatos, mas caem em prova para confundir
aluno, certo? Porque o tema dessas competências ele é bem decoreba. E muitas vezes a banca costuma trocar um termo por outro, um artigo por outro, para confundir o aluno, para confundir o candidato. Então é muito importante se familiarizar com esses termos. Tranquilo? Então, só para, como eu falei que é decoreba, só para facilitar a vida de vocês, eu vou indicar aqui quais são os artigos que definem as competências na nossa Constituição, certo? As competências da União, então, as não legislativas e as legislativas, né, as materiais e as legislativas, estão divididas aí em todos esses artigos que vocês podem ver aqui nessa tela, certo? As não legislativas, a gente tem as exclusivas e as comuns, no seu artigo 21 e 23 da Constituição, respectivamente. E a legislativa, a gente tem a privativa no 22, a concorrente na 24 e a tributária lá no finalzinho, lá da reta final da Constituição, artigo 153 e 154 da Constituição, certo? E a gente tem a extraordinária que também fica no 144, porque eu estou aparecendo aqui na frente, vocês não estão vendo, mas também é no 154 da Constituição Federal, certo? Eu recomendo a leitura porque é tudo muito decoreba, certo? Eu não vou trazer para cá esses artigos aqui e ficar lendo com vocês, porque ia ficar um negócio muito cansativo. Então eu recomendo desde já que vocês deem uma olhada aí nesses artigos da Constituição, certo? E vejam o que são as competências da União, certo? Como eu ia falando em relação à questão da competência concorrente, né, que todos os entes podem tratar daquele assunto, né, a competência vertical, é importante a gente tecer alguns comentários sobre isso, certo? Então, existe o princípio do predomínio de interesses. Para que ele serve? Como a gente tem um assunto que pode ser tratado por todos os entes federativos, pode haver uma situação em que haja um conflito de interesses ali, que a União, por exemplo, legisle sobre um determinado assunto e o Estado e município também, só que de forma divergente, certo? Vão tratar sobre o mesmo assunto, cada um trazendo uma resposta, uma solução diferente. E aí pode haver esse conflito de interesses, certo? Quando existir esse conflito de interesses, né, o princípio do predomínio de interesses diz que deve predominar o melhor interesse naquela situação. E como é que a gente descobre qual o melhor interesse? Como é que vai ser resolvido? Qual lei vai ser utilizada? Já que não há uma hierarquia e todo mundo pode legislar dessa mesma forma, são todos autônomos. Como é que se resolve? Respondendo essas três perguntinhas que estão aqui, certo? Primeiro, a abrangência do interesse. Se o interesse daquele assunto é local, é regional ou nacional, certo? Não resolveu, vai para a próxima pergunta, certo? Qual é o ente que pode regular de forma mais eficiente aquela situação? E a terceira são as peculiaridades locais, certo? Existe alguma necessidade de regulamentação peculiar ali, mais especial? Então aí é utilizada a especialidade para determinar aquela situação. Então, para resolver conflitos de interesses nas competências comuns e concorrentes, são necessárias as respostas dessas perguntas aí, certo? A abrangência do interesse, a eficiência de quem vai resolver e as peculiaridades locais, certo? Além disso, a gente ainda tem mais dois outros princípios. O da subsidiariedade, o que é isso? Significa que se está tendo algum problema que o ente menor não está conseguindo resolver, o ente maior pode ir lá para intervir, certo? Mas só faz isso se o ente menor não estiver conseguindo. E tem que fazer isso de forma proporcional. Então a gente tem aí o segundo princípio, que é o da proporcionalidade, certo? A intervenção tem que ser a menos gravosa possível, certo? Então nesse caso aí deve analisar a necessidade e a adequação da medida utilizada naquela intervenção, certo? Isso tudo é para evitar uma centralização, um acúmulo de poder no ente maior, certo? Então, quando houver aí algum conflito de interesse,
é necessário responder essas 3 perguntinhas aí para saber quem tem competência maior e caso o ente menor, um município, não consiga resolver aquela situação, o Estado ele pode intervir, certo? Tranquilo, de boa, suave. Então, com isso, a gente encerra aqui a nossa aula. Ficou um pouco extensa, mas eu espero. Tivemos algumas interrupções também, mas eu espero que vocês tenham compreendido. Caso não tenham compreendido, podem deixar suas dúvidas no comentário, sugestões também, o que é que vocês querem que a gente traga nos próximas aulas, nos próximos conteúdos. E se você gostou, deixa seu like, certo? Comente aqui, compartilhe com seus amigos, isso ajuda bastante o canal. Então, eu vejo vocês na próxima e que a força esteja com vocês.